meu esboço aqui. Só falei para... Pronto. Pega a sua Bíblia aí. Quem trouxe a Bíblia, abre a sua Bíblia. Vamos ler ela. Abre em Romanos capítulo 1. Vamos relembrar o que o pastor Mateus falou até na primeira mensagem. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça, Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, eles tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Cheios de forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Amém? Eles desconheciam? Não. No começo eu gostei não, né? Mas eu me atentei muito a essa parte, pois eles se entregaram mesmo conhecendo. E aí no final ele reforça: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus. Eles conheciam bem o decreto de Deus, eles conheciam esse Deus santo e poderoso, mesmo assim, eles levantaram ídolos, eles se renderam a esses ídolos, eles se deram sem medidas a essas coisas, e o que aconteceu? Deus os entregou aos seus próprios desejos.
Eles começaram a adorar animais, imagens, homens, e começaram a mergulhar num profundo rio de pecado. Eles começaram a mergulhar num profundo lugar cheio de pecado, porque se o meu coração não está no Senhor, não está guardado no Senhor, tudo que eu vou fazer vai ser em direção ao pecado. Vai ser em direção àquilo que é mal. Vai ser em direção àquilo que é contra o que Deus é. Contra tudo que o Senhor é. Mesmo conhecendo o Deus verdadeiro, eles ainda fizeram isso. Por isso que eu falei no início. Eu preciso querer. Porque eu posso conhecer a verdade, eu posso ler sobre ela, eu posso saber que Ele existe, saber que eu tenho acesso a Ele, e ainda assim não adiantar de nada, porque eu posso ainda assim continuar a minha vida erguendo ídolos, vivendo a minha vontade, deixando o pecado me tomar mesmo e o pecado me levar. Ainda assim eu posso continuar vivendo assim. Mas isso é uma parte que a gente entendeu também, de todos esses domingos. Eu queria abrir em Colossenses capítulo 1, se você puder abrir, por favor. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Eu estava pensando sobre isso, sobre como a gente destrói essas coisas. Como a gente vai conseguir destronar esses ídolos. Como a gente vai conseguir vencer essas coisas que a gente levanta e muitas vezes não consegue se desprender delas. E a resposta foi para mim, que Deus trouxe para mim como você fez a primeira vez? Você lembra como você fez a primeira vez? Quando você chegou pela primeira vez até o Senhor? Você também não estava preso? Você também não estava preso nos seus delitos e pecados? Eu estava. E eu cheguei diante dele e esses delitos, eu fui liberto deles. Só que eu deixei voltar de novo por quê? Aliás, talvez eles mudaram o endereço. Porque é disso que a gente está falando. Às vezes não tem cara. Lembrei daquele meme do Instagram. Não tem cara, quando não tem cara, mas é, alguma coisa assim. Engraçado. Mas a gente mudou só de endereço. Só que a resposta que Deus me deu foi exatamente essa. Como foi para você deixar no começo? Como foi no começo para que essas coisas elas desaparecessem, ou melhor, você vencesse elas, para que você conseguisse vencer os delitos, os pecados, para que você conseguisse sair desta vida miserável que você vivia. E uma parte da resposta veio com Colossenses também. No versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Em tudo tenha o primeiro. Vamos lá, gente, vocês estão comigo? Em tudo tenha o primeiro
o primeiro lugar em tudo. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também que no passado vocês eram estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más. Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis nessa fé, fundamentados, firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então por que eu comecei a levantar deuses? Por que eu cheguei a esse lugar? A palavra é muito clara. Eu neguei, ou melhor, eu deixei a reconciliação. Eu me esqueci da reconciliação. Eu me esqueci de que uma vez eu era preso, eu era inimigo de Deus e o Senhor me fez amigo dele. E agora pertencente à sua família. Eu saí do reino das trevas e fui para o reino da luz. E sabe o que acontece? É quando a gente começa a deixar algumas pequenas coisas entrarem na nossa vida, como o Igor pregou na semana passada. Essas coisas começam a obscurecer o nosso coração, mas tudo está ligado ao quê? Tudo está ligado a que eu esqueci da minha vida transformada que Deus transformou. Foi a cruz de Cristo, foi o sangue de Jesus que me transportou do reino das trevas para o reino de luz. É isso que nós esquecemos. Foi isso que o Senhor me trouxe ao meu coração. Foi: você levanta deuses porque você está esquecendo do que eu fiz por você. Quantas vezes nós não ouvimos: você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra de onde Deus tirou você? Sabe, aquele lugar podre, aquele lugar ruim que não era bom, você não queria estar lá. Ele veio e tirou você de lá. E sabe por que começamos a construir? Porque esquecemos de onde saímos. Começamos a caminhar com Deus e viver algumas experiências, e então começamos a nos achar incríveis e deitamos no sucesso, e de repente nos esquecemos de onde Deus nos tirou. E qual é o nosso lugar? Pecadores, necessitados da graça de Deus. É por isso que levantamos deuses, esquecemos que somos agraciados e não conquistamos a nossa salvação. Somos agraciados, irmãos, agraciados. Nós só temos a Cristo por graça, só temos a salvação por graça, porque merecemos? Não. Nós estávamos presos em delitos e pecados. Foi por isso que nós estamos, é por isso que nós estamos aqui. Começamos a construir coisas porque deixamos isso de lado. Começamos a colocar a nossa fé mais em coisas e em pessoas porque deixamos o Senhor de lado. E não adianta falar que é mentira, porque a gente não se lembra mais do Senhor durante os nossos dias. A gente não lembra. Vamos ser sinceros, a gente não lembra. Não lembra, não é só sobre lembrar do Senhor, é sobre lembrar do que Ele significa. Falamos semana passada o peso do que adoramos, mas do que adoramos errado. Mas e o peso de quem Deus é? Quem Deus é? O peso de quem Ele é? Um Deus temível, um Deus glorioso, um Deus que criou todas as coisas, e todas as coisas, como Colossenses diz, todas as coisas estão sujeitas a Ele. Esse é o Deus que nos amou e nos salvou. Existe o peso daquilo que adoramos errado, aquela coisa errada que adoramos, mas existe o peso do lugar certo, de quem merece realmente nossa adoração: Deus. Será que paramos para pensar no peso que é, quem Ele é? Isso causa temor no seu coração, isso causa temor no nosso coração, quando lemos que tudo está sujeito a Ele? Será que quando nós lemos que todas as coisas foram feitas para servir a Ele, aliás, e que
todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e que Ele é o principal disso tudo? Será que quando abrimos até mesmo, vamos colocar da forma mais exagerada, mas que não é exagerada, é porque, enfim, Apocalipse, olhamos para o Senhor e vemos lá, nós lemos e vemos quem Ele é, mas sabe o que acontece? É que às vezes a gente lê e, Jesus tem fogo nos olhos. Jesus é adorado por vários anjos e tem 4 seres viventes lá. Eu já ouvi essa passagem. Não, amigos. Jesus é adorado, sentado no trono, e onde 4 seres viventes, criaturas assim místicas, que se viesse aqui a gente ia morrer de medo. Mas sabe o que elas fazem? Elas não iriam nos atacar, não iam fazer nada, porque elas foram criadas explicitamente para adorar a Deus. Que existem vários anjos que só existem para adorar a Ele, que Ele tem uma face que brilha mais do que o sol, que na sua boca tem uma espada afiada. Eu sei que isso às vezes algumas coisas a gente precisa colocar o nosso coração ali, peraí, isso aqui ainda não está causando o que precisa causar em mim. Não está causando. Falta a gente ser um pouco mais sincero com a gente mesmo. A gente pode ouvir sobre o peso do que adoramos, da coisa errada que adoramos, do sonho que colocamos no lugar de Deus, do carro que colocamos no lugar de Deus, da pessoa que colocamos no lugar de Deus no nosso coração, das coisas que colocamos, mas o que vai quebrar isso é o quanto pesa quem Deus é para você. Quando você olha para Ele, quando você tem a revelação de Cristo, o quanto isso pesa na nossa vida, o quanto Cristo pesa na nossa vida. Enxergar Ele nas Escrituras e ver o que Ele fez por nós, o quanto isso pesa, o quanto a cruz pesa, o que Ele fez na cruz pesa. É isso que eu comecei a pensar, como eu destrono quando eu começo a enxergar Cristo acima dessas coisas. O que pesa mais para mim? O meu sonho ou que Cristo, um Deus, se fez carne e morreu por mim? O que pesa mais? Vamos pôr na balança. Um Deus que se fez carne e morreu por você. Ele foi esmagado, ele foi ferido, ele foi espancado, caçoaram dele, arrancaram suas barbas, cuspiram em seu rosto. Ele foi pregado em uma cruz. O que pesa mais? Perdão. O que pesa mais? O meu sonho ou o amor que ele teve por mim? É isso que quebrou todas as coisas nas nossas vidas, quando nós encontramos Ele pela primeira vez. Foi esse amor incondicional e sacrificial que Cristo teve por nós. Um amor sacrificial que não mediu forças, não mediu as consequências. Ele só foi. Ele desceu à terra. Eu amo essa criação. Eu quero estar próximo. Então me bata, me humilhe, mas eu vou até a cruz. É isso que quebra os ídolos. É isso que faz com que o nosso coração seja tomado pelo amor dele. E eu espero essa noite, enquanto eu orava, enquanto eu pensava todas essas semanas sobre esta noite, eu sabia que eu não vim aqui para confrontar você e nem para que Deus me dissesse ou me batesse na minha cara, como a gente diz, nossa, agora Deus bateu em mim. Não, mas é para que Ele te lembre. A cruz foi por você. O meu sofrimento foi por você. Você ainda se lembra? Você ainda se lembra que eu me fiz carne? Você ainda se lembra que eu fui até você quando você queria se matar? Eu fui até você quando você estava perdido em drogas, perdido seja lá no que for. Eu fui até você. Não foi um homem, não foi a sua casa, não foi o seu sonho, fui eu, o Cristo, eu fui até você. É isso que começa a tomar conta quando Cristo nos encontrou. O amor dele começou a ganhar espaço dentro de nós. Foi assim, não foi? Você se lembra? O espaço começou a ser preenchido. O vazio já não existia mais. Os dias se tornaram melhores do que os outros antes. Algumas coisas começaram a mudar.
Foi difícil abrir mão, mas, sabe, eu tinha Cristo. Eu tinha algo melhor do que outras coisas. Eu tinha algo mais prazeroso. Eu me sentia pleno. Eu me sentia cheio. E é isso que está faltando, irmãos. Nós deixamos vazar. Sabe, é como se nosso coração fosse furado e começasse a vazar e ele fosse perdendo o lugar. Ele começou a perder o lugar dentro do nosso coração. Ele perdeu o lugar de exclusividade. Nem prazer nós temos em orar mais. Nem prazer em adorar Ele nós temos mais. E quando no início, quando era cheio o nosso coração, você ouvia o nome dEle. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Jesus. Irmãos, esses tempos nós temos falhado e errado, mas o amor dele ainda permanece. O amor dele ainda continua. O sacrifício dele foi por amor e ainda continua. O sacrifício ainda fala. Assim como o sangue de Abel falava, o sangue de Cristo fala. Diante de Deus, o sangue de Cristo está falando por você. Enquanto você está, ou melhor, nós estamos preocupados com tantas coisas e vivemos ainda caindo em outras coisas porque estamos preocupados com outras coisas, sendo que Ele disse que cuidaria. A gente está preocupado com outras coisas e deixando o Senhor de lado, mas o sangue dele permanece falando. O sangue dele permanece falando, eu os perdoo, eu ainda perdoo pecados, eu ainda restauro, eu ainda curo, eu ainda estou aqui, meu amor não cessou, o meu amor não parou por você. Ele não deixa de nos amar, e que amor é esse? Que amor tremendo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Que amor é esse? Obrigado, Jesus. Que amor é esse? Que amor maravilhoso. A devoção precisa retornar. A rendição precisa retornar. O que te fez se render a Ele no início? O que fez com que nós nos rendêssemos a Cristo quando Ele nos encontrou? Eu estou me incluindo, irmãos, porque sim, porque eu faço parte disso. Eu não sou melhor do que ninguém por estar falando sobre isso. Eu só estou transmitindo porque Deus me disse isso. O Espírito me disse isso. Nós estamos insensíveis porque porque a cruz parou de pesar no nosso coração. Então, por isso que eu pedi, feche seus olhos. Agora lembre da cruz. Ou melhor, lembre de Jesus. Lembre dele lá no Getsemane. Enquanto Jesus orava, ele falava, Pai, eu imagino talvez, eu vou conjecturar, mas Pai, eu não sei se eu vou conseguir. Está sendo tão dolorido, está sendo tão difícil, eu não sei se eu vou conseguir. E passando por tanto estresse, ele começa a suar sangue. Tanta angústia, era tão tremenda, que ele começa a suar sangue. Senhor, eu não sei, Pai, se eu vou conseguir. Eu não sei, está tão difícil esse caminho de dor, está tão complicado, está tão doloroso, está difícil continuar. Eu não sei se eu consigo, Pai. Ajuda-me. Então, de repente, ele fala, mas porém, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua, Senhor. Então Jesus se levanta e depois ele é preso
pegam ele, levam ele na frente de alguns líderes religiosos, dizendo que ele blasfemou, dizendo que ele está indo contra Deus, e acham uma forma de prendê-lo. Açoitam ele, batem nas costas de Jesus, chicoteiam ele com o chicote azorrague, com ossos na ponta, onde arrancavam pedaços de carne quando batia nas costas do Cristo. Depois espancavam ele, depois arrancaram a sua barba a puxos. Não era cortando não, mas era puxando. Jesus ficou desfigurado. Depois caçoavam dele, dizendo: não és tu o rei dos judeus? Não és tu aquele que faz e acontece? Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele foi considerado aflito e ferido por Deus e oprimido. Mas ele, que foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades, nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas em nenhum momento abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele levou a nossa culpa, a nossa transgressão. Será que isso não tem mais peso do que qualquer coisa que podemos levantar como ídolos? Será que isso não é suficiente para começarmos a pôr Jesus novamente no lugar que é devido dele, no nosso coração? Ele foi ferido, esmagado. Isso precisa causar algo dentro do nosso coração. Precisa. Só estamos aqui por causa disso. Foi por você. E não só isso, o Senhor não só se sacrificou, Ele também nos colocou assentados nas regiões celestiais, nos trouxe para o seu reino de luz, nos trouxe para essa... Não parece muita loucura trocar isso por outra coisa? Não parece isso muita loucura?
Não parece? É que começou a não parecer loucura, porque nosso entendimento começou a ficar obscurecido. E não começou a parecer loucura. Começou a ser normal trocar um Deus tão amoroso assim por qualquer outra coisa. Tirar ele do seu lugar no nosso coração e colocar outra coisa. Sabe quando já ouviu falar uma verdade, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade? A gente tem feito isso para nós mesmos todos os dias. Não, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não, eu realmente preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Começa a se tornar verdade dentro de você. Todas as nossas ações começam a se tornar verdade dentro de nós. Mas a verdade que é verdade, nós deixamos de lado. Será que todos os dias eu falo, o Senhor morreu por mim, o Senhor se sacrificou por mim, eu tenho que viver para Ele, eu tenho que viver para Ele. Meu Deus, reforce essa verdade em você, irmão. Vamos reforçar essa verdade no nosso coração. Vamos reforçar isso. Nós precisamos reforçar isso em nossa vida. Precisamos reforçar o sacrifício dele no nosso entendimento, trazendo isso para o nosso coração, para vivermos uma vida de devoção, entregue a Ele. Por isso vivemos um amor tão imaturo que começamos a construir ídolos de todos os lados. Qualquer coisa que chega na minha frente eu vou adorar. Qualquer coisa que eu quero agora, eu quero muito. E quando eu quero, ninguém me impede. Por que você não quer Deus? Por que a gente não quer Deus? Por que a gente não quer Jesus? E quando se trata de Jesus, a gente coloca outras coisas na frente. O quanto a gente quer, o quanto isto causa peso em nosso coração, irmãos. O quanto Isaías 53 causa peso em nosso coração. Será que sua sangue não é o suficiente? Será que ser espancado não é o suficiente? Ser chicoteado com azorrague não é o suficiente? Por amor. Estamos muito insensíveis então, porque isso não está causando reação em nós, na nossa vida, não está trazendo, algo na nossa vida diária. É isso que o Espírito tem me lembrado. É simples. Tudo era simples. Sempre foi simples. O Senhor nos ama. E se recebemos esse amor, respondemos também o amamos. Tudo era simples, sem formalidade no jardim. Você já parou para pensar nisso? Deus vinha, conversava com o homem e Deus em seus devidos lugares. Tudo ali, o Deus soberano sobre tudo, em contato com sua criação mais amada, o homem, a criação relacionável de Deus. Perdemos isso. Jesus veio e trouxe de volta de forma melhor. E ainda assim, nós complicamos isso. O sangue do Senhor, o seu corpo partido, o pão e o vinho, que é o seu corpo, isso também fala sobre o lugar do Senhor em nosso coração. Porque é Ele que foi partido por nós. Por amor a nós. Essa redenção na cruz, ela causa no nosso coração uma explosão. Causa no nosso coração um ganhar de espaço, um ganhar de lugar. O primeiro lugar começa a se tornar do Senhor. O principal do nosso coração, o Senhor começa a tomar esse lugar. Vocês lembram de quando Jesus pega e começa a conversar com Pedro? Em João 21, quando Pedro e Jesus começam a conversar, Pedro já tinha negado Jesus. Pedro, super imponente, né? Ele, eu vou morrer por você no seu lugar, Jesus. E aí, Jesus, você vai me negar. Quando o galo cantar, você vai me negar. Antes do galo cantar. E aí João 21, abre aí, por favor. Não tem, né? Mas abre aí a sua Bíblia. João 21.
João 21. João 21, no versículo 15. Amém? Acharam? Aleluia. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeirinhos. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou. Eu vou parar aqui. Enquanto Jesus perguntava se Pedro amava ele, Pedro sempre respondia que o que no original é escrito filéu. E filéu é um amor de amigo. Ah, eu gosto de você, você é meu parça. Eu filéu você. Então, Jesus perguntava e Pedro: eu te filéu, Jesus. Eu te filéu. Ele: então tá bom. Aí pergunta de novo. Ele: eu te filéu, Jesus. Eu também te amo, né? Te amo. Mas na terceira pergunta acontece algo com Pedro que ele se constrange. Imagina, Jesus chega para você, Jesus sabe, ele te conhece. Aí ele te pergunta: você me ama? Eu tento. Eu tento te amar, Jesus. Ele: tá bom então. Talvez você até responda: eu te amo, na verdade, né? Eu te amo sim, claro que eu te amo. Aí ele pergunta a segunda: eu te amo, claro que eu te amo. A hora que ele pergunta a terceira, você fica: então, Jesus, acho que eu não amo tanto assim. Acho que eu não te amo tanto assim. Foi exatamente a reação de Pedro. Ele respondia: eu te amo, mas quando Jesus pergunta de novo para ele, era tipo assim, para ele era: o Senhor está duvidando de mim, realmente? Só que no fundo ele sabia que realmente eu não amo o Senhor. Ele percebeu: realmente eu não amo o Senhor. E ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe. Ele responde, pela terceira vez Jesus pergunta: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas então. Por quê? Porque Pedro até então tinha um amor imaturo. Ele ainda estava entendendo o que era amar a Deus, amar a Jesus. Mas depois dessa conversa, de ele expor seu coração, de Jesus constrangê-lo com essas perguntas. Constranger não no mau sentido, mas porque Jesus estava cavocando o coração dele. Depois de Jesus perguntar e Jesus responde, e Pedro responde mais uma vez, ele percebe que realmente ele não amava como deveria amar. Essa conversa mudou Pedro. Porque depois dessa conversa, você vai ver Pedro no final de sua vida, aliás, no meio da sua vida, enquanto ele vivia para Cristo, ele ser morto por amar a Deus e pregar a sua palavra. Então, esse momento onde nós somos constrangidos em amor pelo Senhor, perguntando, questionando o nosso coração se realmente o amamos, é para que nossa maturidade em amar mude e comecemos a amar Ele acima de todas as coisas. Porque depois dessa conversa, foi isso que fez com que Pedro entregasse a sua vida depois da morte. Porque se não tivesse essa conversa, com certeza, e foi demonstrado quando Pedro negou a Cristo, com certeza se chegassem para matar Pedro, Pedro ia falar: não, peraí, eu nego agora. Mas depois dessa conversa, quando o amor é aperfeiçoado em Pedro, e como a Bíblia nos mostra que o amor começa a ser aperfeiçoado dentro de nós, quando servimos ao Senhor e o buscamos e deixamos sua palavra aperfeiçoar o amor dentro de nós, você entrega a sua vida pelo Senhor. Você pode ser
ameaçado, você pode ser coagido, você pode sofrer o que for, pode sofrer provações, podem tentar te caçar, não importa. Você sabe em quem você crê e você o ama porque o amor dele causou isso em você. Porque em um momento você foi constrangido pelo Senhor te perguntando: você me ama mesmo? Você me ama? Realmente você me ama? Nós precisamos desse amor, desta conversa, aliás, de expor nosso coração, como o Jonathan falou mais cedo, com sinceridade. Expor o nosso coração com verdade. E aí, sim, vamos sair dessa conversa diferente, como Pedro saiu dessa conversa diferente. Foi esse Pedro que depois dessa conversa pregou e mais de 3.000 almas se converteram. Foi esse Pedro que quando foi crucificar, ele falou: não, eu nem sou digno de ser crucificado dessa forma. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Então, destronar ídolos, só precisamos trocar o lugar da nossa devoção. Só precisamos trocar o lugar do nosso amor. Colocar o nosso amor no Senhor. Só precisamos nos expor a essa conversa com Deus e deixar que Ele nos pergunte se amamos de fato e então nos constrangermos com isso e aí de fato começarmos a amar em verdade. Não de forma imatura, mas de verdade agora. De verdade. E aí o peso do que Cristo fez na cruz vai estar no nosso coração. E então sim vamos viver uma vida para o Senhor. Então sim, vamos deixar o lugar dele no nosso coração intacto. Então sim, vamos deixar o lugar dele na nossa vida intacto. Porque o trono de Deus vai estar ali erguido na nossa vida. O lugar de evidência na nossa vida vai ser dele. O lugar de evidência na nossa vida vai ser dele. Sabe, essa pergunta de Cristo para Pedro também coloca Pedro no seu devido lugar. Tem momentos, tem conversas com Deus que é para Deus nos colocar no nosso devido lugar. Olha, amigo, você não é tanto quanto você pensa. Deixa eu te colocar no lugar. Mas é um constrangimento bom, porque você percebe: eu sou muito pequeno. Eu sou realmente necessitado da graça de Deus. Eu sou realmente necessitado do seu amor. Eu sou realmente necessitado da sua graça. É isso que muda tudo, irmãos. É isso que muda tudo. As coisas mudam a partir disso. Os outros altares caem a partir disso. Não há altar que suporte o amor de Cristo por nós. Não há altar que pese mais do que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Esses altares, eles têm que cair a partir do momento que esse sacrifício começa a tomar a nossa vida, a tomar nosso coração. É assim que destronamos ídolos. E só para concluirmos, o ponto final, posso dizer final ou começo, é quando nós vamos fazer parte do que Apocalipse 4 diz. Sabe, eu fiquei pensando sobre isso, sobre o peso disso tudo que o Senhor fez por nós e sobre quem Ele é. Nós caminhamos para isso, temos essas conversas com Deus onde tudo muda em nosso coração. Esse amor nos toma por inteiro e começamos a seguir em direção à eternidade. Sabe, quando começamos a viver esse caminho e pensamos mais na eternidade do que na terra, é quando começamos a dar mais atenção ao que eu posso ver mais em Deus. E não o que eu posso ver mais na terra, o que de novo tem na terra. Mas eu quero ver o que mais de novo tem em Deus. O que eu posso encontrar mais no Senhor. O que eu posso conhecer mais no Senhor. O quanto eu posso ir mais além no Senhor.
Porque o quanto mais além a gente vai no Senhor e mais a gente consegue vê-lo na sua palavra, na revelação de quem Ele é, mais a gente começa a ser dele, mais a gente é dado a quem Ele é. E depois dessas coisas, eu vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu, com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sardio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto de homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estavam assentados no trono, ao que estava assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono. Adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Tudo se iniciou e nós veremos isso e participaremos disso. Mas tudo começa onde o lugar de Deus no nosso coração Ele está ocupando. Antes de vermos este trono, o trono no nosso coração precisa ser ocupado por Ele. Antes de enxergarmos o trono da glória de Deus, Cristo assentado lá, o trono do nosso coração precisa ter Cristo assentado. Eu trouxe esse ponto porque esse vai ser o ápice, eu diria, de vermos e contemplarmos quem Deus é. Contemplamos Ele em partes agora, mas só conseguimos também em partes porque começamos a dar lugar no nosso coração para Ele. Começamos a dar lugar e espaço na nossa vida para o Senhor, para que cheguemos num grande dia e nos juntemos aos céus, aos 24 anciãos, aos seres viventes, aos anjos, e então nos prostremos em adoração, porque na vida durante a terra, o Senhor governou meu coração, e Ele vai continuar governando eternamente. Ele governou meu coração enquanto eu vivia na terra, e agora Ele vai governar eternamente, enquanto pela eternidade eu o adoro e eu o louvo. E eu queria nesse momento pedir a você, quem quiser e puder, que você se ajoelhasse. E nós comecemos agora a entregar o lugar devido ao Senhor. Eu não sei se você quer fazer isso ou se você pode, mas eu queria trazer vocês para esse lugar. Aliás, Deus quer nos levar a esse lugar, onde nós nos rendamos a Ele. Esse lugar, esse trono no nosso coração seja ocupado pelo Senhor. Então, se você quiser e você puder, se prostre a Ele nesse momento. Vamos nos prostrar a Ele nesse lugar. Vamos nos render a Ele nesse momento. Vamos deixar que o nosso coração seja tomado por uma extrema devoção e um amor pelo Senhor.
Vamos deixar que o Senhor ocupe o lugar devido. Vamos deixar que o Senhor ocupe o lugar dele no trono do nosso coração. Para que cheguemos, Senhor, na eternidade e possamos nos render. Aliás, que cheguemos até lá. Que o Senhor governe a nossa vida, o nosso coração, para que cheguemos até a eternidade. Para que cheguemos até a eternidade para poder adorá-lo de eternidade em eternidade.